Bem, gente, nessa aula vamos falar sobre a Via Láctea, sobre a nossa galáxia. Se o Sistema Solar é a nossa casa, a Via Láctea é a nossa cidade, é o nosso entorno. Hoje vamos conhecê-la um pouco melhor. Bom, o que é galáxia? De onde vem o termo? O que significa? Bom, o que define uma galáxia é um conjunto de estrelas, gás meio interestelar, todo um conjunto de materiais, de objetos, isolado no espaço e mantido junto pela sua própria gravidade. São sistemas autogravitantes. Aqui tem um desenho, uma estimativa do que é a forma da nossa galáxia, a Via Láctea, do que seria vista de forma. Ela é uma galáxia do tipo espiral, com uma pequena barra central. O Sol está aqui a mais ou menos meio caminho entre o centro e o bordo externo do disco. Se vocês olharem com atenção, vão ver linhas aqui traçadas. Essas linhas estão aqui simplesmente para lembrar que o sistema galáctico de coordenadas usado para posicionar objetos na nossa galáxia, ele obviamente é centrado no Sol e não no centro da galáxia. A nossa galáxia, por razões históricas, é chamada Via Láctea, caminho leitoso, né, do grego, simplesmente porque no céu noturno, visto a olho nu, o disco da nossa galáxia é visto como uma faixa leitosa que corta o céu de horizonte a horizonte. O que vem a ser essa faixa leitosa? Ora, nós estamos imersos no plano do disco. A gente, portanto, vê ele sempre de perfil. E a gente vê ele como se fosse uma faixa leitosa. Essa luminosidade difusa e leitosa se refere a um número muito grande de estrelas a uma distância muito grande de nós, de maneira que parecem como uma faixa leitosa. Vista com qualquer pequeno telescópio, nota-se que o que a gente achava que era uma luminosidade difusa, na verdade é um número muito grande de estrelas muito próximas uma das outras. Nossa galáxia, então, tem o nome de Via Láctea. Normalmente na literatura de astronomia ela é representada como a galáxia, com um G maiúsculo. Quando vocês lerem no livro de astronomia a galáxia, com G maiúsculo, é a nossa. E o Sol, como eu dizia, está mais ou menos a meio caminho aqui entre o centro e o bordo externo do disco para lá. A gente, por definição, sempre vai ver o disco de perfil. Se a gente estiver olhando o céu noturno numa noite sem lua, num lugar sem muita iluminação artificial, a gente consegue ver essa estrutura esferoidal aqui, o chamado bojo galáctico. Fica na direção da constelação do Sagitário, Sagitário-Capricórnio. E é possível de ver no céu noturno. A gente vê a faixa leitosa difusa e tem uma região, na região do Sagitário, que o bojo fica mais, o disco, a faixa leitosa fica mais gordinha, indicando a presença do bojo. Quando a gente olha no céu noturno, se a gente olhar na direção da flechinha branca aqui, que é a direção do centro, a gente vai ver sempre um número maior de estrelas, uma densidade muito grande de estrelas. Na direção da seta azul, a gente ainda vai ver uma faixa leitosa, mas menos densa, simplesmente porque a gente está vendo o chamado anticentro da galáxia. Se a gente observar direções perpendiculares ao plano do disco, a quantidade de estrelas por unidade de área é menor. Aqui está a mesma coisa dita, vista numa outra perspectiva, de novo, isso é apenas uma concepção artística, mas não é simplesmente a fantasia de um artista. É a forma dos braços como é mapeada a partir dos mapeamentos da estrutura da nossa galáxia feitos. Vejam que aqui está o bojo, a região central, aqui está a pequena barra que a nossa galáxia tem, e os braços espirais entrelaçados. Então nós estamos aqui mais ou menos a meio caminho entre o centro e a borda externa do disco. Se a gente for ver a galáxia numa outra faixa de comprimento de onda que não a luz visível, outras informações vão aparecer. Aqui está, por exemplo, a imagem de um mosaico, né, um mosaico de imagens de fotos do céu noturno, mostrando o disco galáctico visto no infravermelho. Então dá para ver como o disco brilha no infravermelho. Por quê? Por causa da quantidade de poeira interestelar que se concentra principalmente, essencialmente, no plano do disco. Então, imagiado no infravermelho, a gente vai ver o disco da galáxia como uma faixa bem vermelha, brilhante. Em cada faixa de energia, uma forma diferente e uma informação diferente. A gente está acostumado com esse aqui, ó. Aqui está a galáxia vista na faixa visível.
onde aparece em todas as imagens o centro galáctico está aqui, a região de Sagitário e Capricórnio. Então no visível aparecem aqui a faixa difusa leitosa e superposta a ela as faixas de poeira que obscurecem a luz. Notem, essas faixas escuras não significa que não existam estrelas aqui, significa que tem poeira na frente, que obscurecendo a luz das estrelas. Se a gente for ver a mesma imagem no infravermelho próximo, vai ver basicamente a população estelar de baixa temperatura, as estrelas, as anãs vermelhas e as fontes de emissão no infravermelho, que aqui aparece o bojo galáctico com clareza e o plano do disco. Se for ver mais no infravermelho mais distante, vai ver basicamente o plano do disco, a emissão da poeira, aqui. No infravermelho ainda mais distante, a emissão de poeira misturada com a emissão das nuvens interestelares, já mais difusas um pouco. Aqui para cima aparecem outras faixas, por exemplo, aqui faixas do hidrogênio molecular, revelando a posição das nuvens interestelares, que também se espalham pelo plano do disco. Aqui hidrogênio atômico, também delineando o disco. Lá o contínuo de rádio em 408 MHz, em baixa frequência, mostrando também a estrutura do meio interestelar. O meio interestelar emite bastante na faixa das ondas de rádio. E aqui do outro lado, raios X e raios gama, também concentrados no plano do disco, com algumas fontes aí muito, muito brilhantes, relacionado com objetos ativos aí, fontes de raio-x, tipo buracos negros, por exemplo, que são fontes muito, muito brilhantes no céu noturno nessa faixa de frequência. Como é que se faz para ver a forma da galáxia? Isso é complicado. Eu sempre gosto de lembrar a analogia do bosque. Você está caminhando dentro de uma florestazinha, de um bosque. Você quer saber a forma desse bosque. É difícil porque você está dentro dele. As árvores que estão mais perto impedem que você veja a forma total. Para fazer isso, qual é a melhor maneira? É você pegar um aviãozinho e sobrevoar a floresta de cima. Então, é muito mais fácil ver a forma de uma galáxia externa do que da nossa. Aqui tem algumas espirais. Andrômeda, nossa vizinha. A bela imagem de Andrômeda, que aparece a sua pequena galáxia satélite M32, Andrômeda M31. Andrômeda também tem um bojo, tem um disco, tem um halo, que na verdade envolve toda essa imagem aqui. Se vocês olharem com atenção a foto de Andrômeda que aparece aqui, vão ver que o plano não é exatamente plano. Aqui ele tem uma forma levemente côncava e aqui levemente convexa. Isso é real, não é só um efeito da fotografia. Aqui outras galáxias brilhantes próximas, aqui NGC 4394, uma espiral barrada que provavelmente lembra bastante a nossa vista de fora. Então, entender a forma da nossa galáxia não é uma empreitada simples. Quem fez isso pela primeira vez, quem tentou fazer isso pela primeira vez foi Herschel. Herschel era William Herschel, o nome dele não era William, na verdade era Wilhelm, ele era alemão, mas radicado na Inglaterra. Entre o finalzinho do século XVIII e início do século XIX, ele foi o primeiro cara a fazer medidas quantitativas de algo que já era intuitivo, as pessoas já percebiam do ponto de vista meramente intuitivo, que é o fato de que o número de estrelas por unidade de área não é o mesmo no céu todo. É o que eu acabei de mostrar há duas imagens atrás, ou seja, se a gente olhar na direção do centro da nossa galáxia, na direção do Sagitário e Capricórnio, tem muito mais estrelas por unidade de área. Se a gente olhar numa linha divisada perpendicular ao plano do disco, o número de estrelas por unidade de área é menor. E o Herschel fez isso. Ele fez isso de maneira sistemática, metodicamente, dividindo o céu em quadrículas e contando o número de estrelas. Ele fazia isso sem nenhuma fotografia, nada, contando com o olho. O número de estrelas por unidade de área em diversos campos do céu. Conclusão dele está representada nessa figura aqui. Essa é uma figura do próprio Herschel. Ele foi o primeiro astrônomo a dizer isso. A distribuição das estrelas no céu não é homogênea, é achatada. E o Sol está dentro desse plano, dessa panqueca mais ou menos achatada. O que ele disse é que tinham faixas que tinha estrela, como essas duas que aparecem aqui no lado esquerdo da figura, e faixas escuras onde não havia estrelas. Obviamente a gente sabe que isso não é uma faixa escura onde não existe estrela, simplesmente é uma faixa de poeira que obscurece a luz das estrelas. Herschel não sabia disso. Mas ele foi o primeiro cara a obter esses resultados aqui. E esses resultados obtidos pelo Herschel lá no finalzinho do século XVIII e início do século XIX
perduraram ao longo de todo o século XIX. Ao chegar ao final do século XIX, essa era a visão que a gente tinha da galáxia. Era um negócio achatado, tipo de uma panqueca achatada, com mais ou menos 10 kiloparsecs de diâmetro e 2 kiloparsecs de espessura. E o Sol estava próximo do centro. Hoje se sabe que não é nada disso. Hoje se sabe que a galáxia, na verdade, tem 30 kiloparsecs de diâmetro e não 10 como se achava. E o Sol está bem longe do centro. O Sol está bem excêntrico. Mas isso não se sabia na época do Herschel, nem ao longo de todo o século XIX. Essa foi uma discussão que se estendeu por mais de um século. Por que esse problema todo? Ora, obviamente o Herschel fez as observações dele no visível. Ele não fazia observações do infravermelho, nem teria como. E, portanto, ele não levou em conta que a luz visível é atenuada pelo meio interestelar. Ele nem mesmo sabia que existia o meio interestelar. Foi só a partir dos anos 1930 que os astrônomos entenderam a importância da extinção interestelar para se mapear o céu, para se entender a distribuição das estrelas. Ou seja, o fato de que o meio interestelar existia e ele extinguia, ele apagava um pouco a luz das estrelas, é decisivo para que se entenda o universo, a nossa galáxia, a estrutura, a forma da nossa galáxia e, por extensão, o universo todo, já que a gente faz todas as observações daqui de dentro da nossa galáxia. É essencial entender o mecanismo de extinção interestelar para a gente fazer mapeamentos confiáveis do céu. E o grande problema da época, do comecinho do século XX, estava em realmente entender essa questão, a questão da distribuição dos objetos no céu noturno. E um problema gritante na época era o chamado problema das nebulosas espirais. Já se sabia, a partir das observações do céu feitas com os telescópios do século XIX, que existiam objetos que não eram estrelas, as nebulosas. Só que existia uma família das nebulosas muito diferente de todas as outras. Elas tinham forma de espirais. A gente acabou de ver as fotos das galáxias que eu acabei de mostrar para vocês. Eram galáxias. Mas no início do século XX, como não existiam medidas precisas de distância e não existia paralaxe, obviamente, desses objetos, aliás, nem hoje existe, tinha uma grande discussão rolando no mundo da astronomia profissional. O que seriam as nebulosas espirais? Seriam objetos internos da nossa própria galáxia ou outros objetos mais distantes? Essa discussão levou ao que foi chamado de o Grande Debate. Isso aconteceu em 1920 nos Estados Unidos, entre dois grandes astrônomos da época, Harlow Shapley, aqui na esquerda, e Herbert Curtis, aqui na direita. Esses dois astrônomos tinham duas visões completamente diferentes do que seriam as tais nebulosas espirais. Shapley achava que eram nebulosas da nossa galáxia que, por alguma razão desconhecida, tinham forma espiral. Curtis dizia que não, que eram universos ilha, similares à nossa galáxia, a Via Láctea, porém situados a uma distância muito maior. Essa questão ganhou a mídia. Esse debate aconteceu de verdade, foi um evento noticiado pela imprensa, que na época era basicamente os jornais. Aconteceu em Washington, no Instituto Smithsoniano, e foi coberto pela imprensa, teve divulgação, tal, ficou famoso isso. Conclusão: não houve conclusão. Os dois lados tinham fortes argumentos a favor da sua hipótese e tinham fortes argumentos contrários à hipótese do seu oponente. Então, a conclusão que se chegou é que não dava para chegar a uma conclusão definitiva. Quem matou essa charada, na verdade, foi Edwin Hubble, na década seguinte, que provou que o que a gente chamava na época de nebulosas espirais, eram outras galáxias, por exemplo. O universo era permeado de galáxias. Para chegar a essa conclusão, Hubble teve um grande diferencial em relação aos astrônomos da década anterior. Ele tinha um telescópio de 100 polegadas, de 2,5 metros, o Monte Wilson, de longe o maior e melhor telescópio do mundo. Usando esse telescópio, ele observou estrelas do tipo Cefeida em Andrômeda. E uma vez observadas as Cefeidas, ele usou a relação período-luminosidade das mesmas, já vou mencionar o que é isso, e demonstrou de forma irrefutável que Andrômeda não é um objeto da Via Láctea. Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz.
Isso mudou completamente a visão do universo. Eu quero chamar a atenção de vocês dessa época aqui. As primeiras observações do Hubble foram feitas em 23, os resultados foram publicados aí entre 1924, 25, 26, numa série de artigos científicos. Gente, isso faz menos de um século. Há um século atrás, há um mero século atrás, em 1920, achava-se que a Via Láctea era a única galáxia do universo. Hoje se sabe que o número de galáxias do universo é da ordem do trilhão, é maior do que o número de estrelas aqui na nossa galáxia. Como então que o Hubble fez isso? Através da relação período-luminosidade das cefeidas. Existem várias famílias de estrelas variáveis no universo. Eu quero chamar a atenção de duas em particular, as estrelas tipo Cefeida e as estrelas tipo RR Lyrae. Essas estrelas são estrelas pulsantes, o brilho delas sobe e desce, com um período mensurável, e elas têm uma característica bem particular. A sua magnitude absoluta é proporcional ao período de variabilidade. O período é muito fácil medir. O período das cefeidas varia de 1 a 100 dias. Se você tem um relógio e um calendário, você mede com precisão o período de variabilidade de uma cefeida. Medido o período, você vai na relação período-luminosidade e obtém a luminosidade. Obtida a luminosidade, você mede a magnitude aparente com um fotômetro. A partir da luminosidade você obtém a magnitude absoluta e da diferença entre a magnitude aparente e a magnitude absoluta, o famoso módulo de distância, do qual a gente já falou, obtém-se a distância do objeto. Ora, vamos ver isso, vamos repetir tudo isso. O brilho aparente de uma estrela, a gente já viu isso, obviamente depende da sua luminosidade, ou seja, do seu brilho intrínseco, portanto da sua magnitude absoluta, mas também depende de forma inversa do quadrado da distância. E aqui é que entram as cefeidas. Vejam, aqui está a luminosidade, esse diagrama aqui no eixo vertical tem luminosidade em luminosidades solares, e aqui está o período de pulsação em dias. Notem que os dois eixos são logarítmicos. E as cefeidas têm essa característica. O período de pulsação em dias é proporcional à luminosidade em luminosidades solares. Por exemplo, eu meço uma determinada cefeida, acho que ela tem um período de variabilidade de 20 dias. Eu vou aqui nesse diagrama e vejo que isso corresponde a 1000 luminosidades solares. Eu calculo, portanto, a magnitude absoluta, comparo a magnitude absoluta com a magnitude aparente, vejam aqui embaixo, comparo a magnitude absoluta com a magnitude aparente e obtenho a distância D, através da expressão do módulo de distância. Essa é uma ferramenta extremamente poderosa e, usando o telescópio de 2,5 metros do Monte Wilson, o que o Hubble conseguiu fazer? Ele conseguiu encontrar cefeidas em Andrômeda. Obtendo cefeidas em Andrômeda, ele conseguiu determinar de forma irrefutável a distância de Andrômeda e encerrou o grande debate, encerrou a discussão sobre o que eram as tais nebulosas espirais. Elas são outras galáxias e estão fora da Via Láctea. Vocês podem estar se perguntando, mas como é que essa relação foi calibrada? Como é que ela foi obtida? Simples. Ela foi obtida a partir de cefeidas próximas, para as quais era possível obter a distância de forma correta através de medidas de paralaxe. Aí foi feito ao contrário. Mediram-se distâncias dessas cefeidas próximas através de paralaxe. A partir das distâncias foram obtidas as suas luminosidades. Mediu-se também o período de pulsação e se construiu esse diagrama aqui. Esse diagrama então foi construído com cefeidas de distâncias conhecidas. As RR Lyrae são primas das cefeidas, elas têm uma outra característica, elas têm luminosidade constante. Portanto, uma vez que se identifica uma estrela como RR Lyrae, se sabe a sua luminosidade e se pode fazer a mesma coisa. Comparar a luminosidade transformada em magnitude absoluta com a magnitude aparente obtida por um fotômetro e daí obter sua distância. O problema é que as RR Lyrae são mais fracas. No caso das galáxias externas, normalmente são usadas cefeidas. Mas então, essa foi a régua que o Hubble usou
para matar a discussão sobre as nebulosas espirais. Ok, voltamos à discussão sobre a forma da nossa galáxia. Ora, existem várias estrelas tipo RR Lyrae nos aglomerados globulares da nossa galáxia. Portanto, a partir daí, foi possível calcular a distância em que estão os aglomerados globulares da nossa galáxia. Foi o Shapley que fez isso lá nas primeiras décadas do século XX. Medindo distâncias, calculando distâncias de aglomerados globulares da nossa galáxia, ele obteve duas descobertas super importantes. Primeiro, ele descobriu que a maior parte dos aglomerados globulares está a muito grande distância do Sol, centenas ou milhares de parsec. Não existem aglomerados globulares próximos. E se a gente distribui a distância dos aglomerados globulares no céu, nota-se que eles enchem um volume muito grande, da ordem de 30 kiloparsecs, e não existem estrelas mais longe do que os aglomerados globulares na nossa galáxia. Em outras palavras, o que o Shapley fez sem querer? Ele descobriu o halo da nossa galáxia. A gente já vai ver os componentes estruturais da galáxia, até já falei deles, né? O halo, o disco e o bojo no centro. Isso foi feito, o halo foi descoberto, foi mapeado pela primeira vez através do mapeamento dos aglomerados globulares feitos pelo Shapley. E o resultado está mostrado aqui. Aqui está o Sol, aqui está a posição conhecida do centro, o Sol está a mais ou menos 8 kiloparsecs do centro, e os pontos magenta aqui representam a distribuição dos aglomerados globulares. Vejam, eles se acomodam num esferoide, eles não estão acomodados no plano do disco, representado aqui em azul. Por que tem mais aglomerados do lado de cá do centro e não aqui? Um mero efeito observacional, é mais fácil ver esses aglomerados do que esses por causa da grande quantidade de poeira que tem na região central, no bojo e o resto do plano do disco. Então é mais fácil ver esses. Mas o que salta aos olhos aqui é a distribuição esferoidal dos aglomerados e o fato de que o Sol, de maneira nenhuma, é um objeto central nessa distribuição aqui. O diâmetro da distribuição de aglomerados bate com o diâmetro da galáxia, em torno de 30 kiloparsecs. E aqui está a estrutura em larga escala da nossa galáxia, da Via Láctea. Como é que ela foi obtida? Basicamente por observações na faixa óptica, no infravermelho e em rádio, para mapear as posições das estrelas e da distribuição de gás e de poeira. Então aqui aparecem os componentes estruturais principais, o halo externo, o plano do disco que contém os braços, aqui, e o bojo que contém a barra, aqui no centro. O centro é o centro geométrico, o centro de massa, na verdade, do bojo. Então, o disco é onde nós moramos, onde está o Sol. Tem gás, tem poeira, tem aglomerados abertos, tem estrelas jovens, tipo OB, tem nebulosas de emissão. Todos esses objetos estão no plano, ou seja, estão no disco. O halo, que é um esferoide, o halo é esferoidal, é formado por estrelas velhas, ou pertencentes a aglomerados globulares. Ele não tem gás e poeira, portanto não tem formação estelar no halo. O halo só tem estrelas velhas. As estrelas jovens do halo já se transformaram em anãs brancas, já sumiram. Na verdade, o halo tem muito pouco material para formar estrelas. A gente, na segunda parte, vai ver como que a galáxia se formou, o modelo de formação, vai ver que a maior parte do gás colapsou para o plano do disco nos estágios iniciais de formação. Um exemplo bem bonito de halo galáctico é na galáxia do Sombreiro, M104, que é uma galáxia bem brilhante, ela é visível com um pequeno binóculo. Ela tem um halo muito, muito brilhante. Dá para ver aqui o plano do disco, uma grande quantidade de poeira que aparece escura nessa foto aqui, e o halo muito grande aqui. Essa galáxia se destaca por ter um bojo muito grande, bem maior do que o bojo da Via Láctea, a relação bojo-disco, né? É muito grande para essa galáxia. E o disco? Como eu falava, o disco é onde a gente mora. O disco onde estão as nebulosas, os aglomerados abertos, o gás, a poeira. Ele contém grande quantidade de gás e poeira. É onde se dá a formação estelar e é onde estão os braços espirais. O bojo é a região central. O bojo tem uma distribuição meio assimétrica. Ele também tem estrelas jovens, mas tem também bastante estrelas velhas. Existe uma mistura de estrelas jovens e velhas. Só a região mais interna do bojo tem gás e poeira, a região externa não tem.
e o bojo contém a barra. A nossa galáxia é uma espiral que tem uma pequena barra, e lá no centro da galáxia, portanto no centro do bojo, está o buraco negro supermassivo, que é o centro de massa da nossa galáxia. A gente vai falar dele no final da segunda parte. Tudo isso se move, nada disso é estático. As estrelas e o gás na vizinhança do Sol giram em torno do centro galáctico. Os objetos do disco, o gás, a poeira, as estrelas giram de forma ordenada, como está mostrado nesse diagrama aqui. Imagine que na direção de baixo aqui do centro, essa flechinha aqui, onde eu estou mostrando, aponta para o centro galáctico. O Sol está aqui. Ora, comparem o Sol com esses objetos que estão aqui. Os objetos que estão aqui, eles estão mais próximos do centro galáctico do que o Sol. E nós vemos eles com blue shift, vemos eles se aproximando do Sol. Aqui eles têm redshift, eles estão se afastando do Sol. Para os objetos que estão mais longe do centro galáctico do que o Sol, é o inverso. A gente está aqui observando essa região aqui está se afastando do Sol, portanto os objetos sofrem redshift. E esses objetos estão se aproximando do Sol, eles sofrem blue shift. Por que tudo isso? Muito simples. A rotação, a velocidade de rotação dos objetos em torno do centro galáctico não é a mesma. O plano da galáxia não gira como um corpo rígido, não gira como um disco girando num prato. Há uma geração atrás eu falaria, não gira como um disco em torno de um toca-discos, mas para a geração MP3 essa analogia não funciona mais. Enfim, a galáxia não gira como um corpo rígido. Como é que ela gira? Como os planetas giram em torno do Sol. Os objetos mais próximos do centro de rotação giram mais rápido. Portanto, esses objetos que estão aqui nessa região giram mais rápido que o Sol. Portanto, eles estão se aproximando do Sol. Já esses objetos aqui, o Sol gira mais rápido que eles. O Sol gira mais rápido que eles. Portanto, o Sol vai se aproximando desses objetos aqui, vai se afastando desses. Ou seja, essa é uma rotação kepleriana. Isso é uma aplicação simples do efeito Doppler óptico, representado aqui pela analogia das navezinhas, né? Imagine uma navezinha parada aqui ou aqui, não importa, e uma fonte aqui. Você vê o sinal de luz se afastando, emitido por essa fonte. Aqui as duas naves detectam esse sinal com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda. Agora imagine que essa fonte está andando. Aqui da nave eu vejo blue shift, eu vejo um desvio para o azul da radiação eletromagnética emitida por essa fonte, e a partir dessa nave que está aqui do outro lado eu vejo um redshift, já que a nave está se afastando. É o efeito Doppler óptico, um análogo do efeito Doppler acústico, aquele famoso efeito da sirene da ambulância, né? Quando a ambulância está se aproximando da gente, a gente escuta o som da sirene mais agudo. Quando ela está se afastando, o som da sirene é mais grave. É exatamente a mesma analogia. Em outras palavras, o Sol está girando em torno do centro galáctico. E como? Quais são os números envolvidos aqui? A velocidade do Sol é de mais ou menos 220 km por segundo, o que significa que ele leva em torno de 225, 230 milhões de anos para dar uma volta em torno do centro galáctico. Há quem chame isso de ano galáctico. Não é uma expressão que todo mundo use, mas certamente vocês podem encontrar ele por aí. Ou seja, ele leva 8 kiloparsecs para dar uma volta, ele está a 8 kiloparsecs do centro e leva 225 milhões de anos para dar uma volta completa. Portanto, desde que o Sol se formou, ele já deu aí em torno de 20 voltas em torno do centro galáctico. O importante é chamar a atenção de vocês que essa é uma rotação kepleriana. Aquele mesmo mecanismo que o Kepler descreveu lá no começo do século XVII para demonstrar como os planetas giram em torno do Sol, esse mesmo mecanismo ele explica o giro dos objetos em torno do centro galáctico. Aqueles que estão mais próximos do centro têm período menor, eles giram mais rápido. Os que estão mais longe do centro, eles giram mais lentamente, têm um período maior. Portanto, o disco não gira como um corpo rígido. Outra característica importante do disco em relação aos demais componentes estruturais, ao halo e ao bojo.
Os objetos no disco, vejam as flechinhas aqui, têm um movimento bem comportado. Eles têm um movimento orbital ordenado no plano em torno do centro galáctico. Já os objetos do halo têm órbitas completamente aleatórias. Tem uma componente randômica muito maior do que a componente ordenada. O halo não gira preferencialmente para um lado e as órbitas não são quase círculos, não são órbitas de baixa excentricidade, como a órbita do Sol em torno do centro. O Sol não se aproxima nem se afasta do centro galáctico ao longo da sua órbita. É muito pequeno, o movimento é quase circular. Já os objetos do halo têm órbitas altamente excêntricas, são elipses bem elongadas. Para o bojo é uma situação intermediária. Os objetos, a população do bojo também tem uma componente aleatória, menor que a do halo, porém maior do que a do disco. Porém, os objetos do bojo não fogem do bojo, eles ficam aqui nessa região. Essa tabela reúne de forma comparada as propriedades dos três principais componentes estruturais da nossa galáxia: o disco, o halo e o bojo. Em termos de forma, o disco é achatado, o halo é esférico e o bojo é levemente achatado. Em termos de população, o disco tem uma mistura de estrelas velhas e jovens, o halo tem só estrelas velhas, e no bojo tem uma segregação, tem as velhas mais para o centro e as jovens mais na região interna, onde tem mais poeira e gás para formar estrelas. Quanto ao conteúdo de poeira e gás, no disco tem bastante, no halo não tem, e no bojo tem apenas as regiões internas. Portanto, em consequência disso, consequência da existência de poeira e gás, existe muita formação estelar no disco, não existe no halo e um pouco no bojo. A questão das órbitas nós acabamos de falar. Para o disco elas são bem comportadas, são elípticas no plano. No halo as órbitas são aleatórias em 3 dimensões e no bojo também uma situação intermediária. Em termos de subestruturas, o disco contém os braços, a gente já vai falar deles logo a seguir. O halo não tem uma subestrutura evidente, enquanto que o bojo tem anéis de gás mais perto do centro, tem a barra e tem o núcleo onde está o buraco negro central. Muita coisa acontece no bojo, o bojo é muito denso. Em termos de cores, em termos fotométricos, como tem muitas estrelas jovens e branco-azuladas no disco, a cor do disco é mais puxada para o branco. Já o halo é mais avermelhado porque ele tem estrelas mais antigas. Vamos lembrar das cores das estrelas que a gente vai entender isso aqui bem. De novo, o bojo é uma situação intermediária aí entre a do halo e a do disco. E aqui terminamos a primeira metade dessa aula.